Muito bem, estamos aqui para mais uma dissecção metálica. Sim, você que não conhece o nosso programa, sempre pegamos aí um álbum menos conhecido, ou até mesmo alguma coisa mais conhecida, e detalhamos do começo ao fim. E hoje nós vamos com uma banda bem diferente, acho que nem todo mundo conhece, ou poucos, né, já ouviram falar do Executor. O Executor não confunda com bandas com nome parecido até, né? O Executor aqui, o brasileiro, né? O Executor brasileiro. Essa banda aqui vem da Bulgária, sim, leste europeu, né? Difícil a gente ver bandas vindo da Bulgária. E o Executor, né? O X ou X, como quiserem, né? Lança aí esse álbum em 2014, Aggressive Extermination, né, lançado inicialmente em cassete, né, e alguns meses depois a ótima gravadora Storm Spell Records, gravadora americana, resolve fazer a versão CD, né, desse pequeno álbum. É um mini álbum ou um EP, como você achar melhor, né? Já pela capa aí você já vê que é porrada, né? Vem aí alguma coisa na linha Thrash, Speed, Death, Black, né? Por aí. Então é isso mesmo. Tá? A banda ela vai nessa linha mais agressiva, tá? Mas com muitas influências dos anos 80. Então vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma detalhada aí, né, no Executor. Então tá aí, né? Essa é a contracapa desse mini álbum, né, lançado pela Storm Spell Records, né, são 6 faixas, sendo uma intro e um cover, né, então aí temos praticamente 4 faixas realmente autorais, e a formação da banda aí atualmente conta basicamente só com o baixista, né, com o Tedo Tormentor. Todos os integrantes já saíram, né, mas na época aí dessa gravação, o Zadev Witcher na guitarra, juntamente com o Naso Enforcer, o Vidas na bateria e o Blasphemer Panzer, né, como vocal, tá bom? Você já vê pelo figurino aí dos caras, né, muito pet, muito couro, corrente, cara de mal, né, então aquele som já remetendo aos anos 80, né? E aqui temos, né, o encarte, né, até que achei bem feitinho, bonitinho, a produção legal aí, né, bem feita. A letra, essas letras tipo do Sodom, né, do Obsessed by Cruelty, então típico dos anos 80, essa grafia aí, né, esse tipo de logo, vamos chamar assim, né, e eles, uma lista infinita de bandas, desde as mais conhecidas, né, se você olhar desde Iron Maiden, e claro, Sodom, Slayer, até aquelas bandas, né, mais underground, mesmo menos conhecidas, né? Então você vê lá embaixo no finalzinho ali, né, por exemplo, Gehenna, é uma banda mais bem underground mesmo, entre outras. E é claro, eles também agradecem aí ou indicam, né, bandas da Bulgária, né? E eu sinceramente nunca ouvi falar de nenhuma dessas daí, né? Até me interessa dar uma procurada depois, mas é interessante eles comentarem, né, fazendo esse network aí entre eles, tá? Vamos dar uma olhadinha sobre esse álbum aí, como é que o álbum, né, a gente pode dissecar esse trabalho. A primeira faixa é uma faixa instrumental aí de curtinha, 2 minutinhos e pouco, né? Bem na linha Slayer, se você olhar aí os riffs, né? Lembrando bastante aquele nível Slayer de começo de carreira, mas bem primário mesmo. Então a gente já percebe que a produção não é lá essas coisas, né? E os músicos também estão ainda, né, não vou falar aprendendo a tocar, mas ainda precisam de um bom aprimoramento, tá? Então essa intro aí, embora seja interessante, né, mas já mostra algumas falhas, né, algumas coisas que precisam ser melhoradas. Já a faixa seguinte, né, realmente a faixa completa, vamos chamar assim, a Tormentor, né, com um nome bem original, né, é muito na linha de Sodom, né, vocal assim bem death, assim, até mais agressivo mesmo que o Sodom, né, e um som também bem toscão, né, na linha do Obsessed by Cruelty, né, se você lembra um pouco desse anos 80 aí, né, essa coisa mais tosqueira mesmo, né. É interessante para os saudosistas, para os puristas ou para o funk não exige muita coisa em termos de técnica e criatividade, né? O pessoal que gosta mais desse
esse som retrô, né? Então pode ser que agrade. Pessoalmente, para mim, sim, ok, mas nada que me faça querer escutar ela várias vezes, rever, sabe? Você olhar e falar assim, nossa, que legal, deixa eu escutar isso aqui de novo, tá? O trabalho consegue, né? E aí é uma coisa interessante, né? Não sei se é proposital ou não, mas poxa, você fez uma faixa chamada Tormentor. Aí logo em seguida você faz Trace of Torment. Pô, sei lá, coloca no final ou em outro momento. Mas enfim, eu troco letra, tá? Mas enfim, é uma faixa aí que também nada de criatividade, né? Tem aqueles riffs clássicos aí do Black Speed Metal, né? Vocais bem death, assim, bem no estilo, né, vamos dizer assim, mais agressivo, né, visceral, né? E lembrou, para falar a verdade, me lembrou umas bandas assim do Brasil dos anos 80, começo de carreira, assim, sei lá, o Amon Hammer, por exemplo, lá da Warfare Noise, né? Aquelas bandas de Minas Gerais, bem extremas, Holocausto, por exemplo, me lembrou bastante o nível sonoro que essas bandas tinham lá atrás, né? E sem nenhum aparato tecnológico, pô. E esses caras já têm, né? Eles não podem falar que não tem um aparato tecnológico. Então, ou eles fizeram de propósito, né? Ou então, realmente, a coisa não tá muito legal em termos de possibilidades criativas aí para eles e de produção, tá? Uma outra influência aí que você pode encontrar nessa faixa especificamente é Possessed, né? Tem uns trechos assim, umas linhas vocais bem na linha de Possessed, tá? E tem que falar um solo de guitarra pífio, tá? Tentaram fazer um solo de guitarra ali que era melhor não ter feito, né? Ter deixado sem solo de guitarra. A próxima faixa é o Circle of Destruction, tá? Talvez seja a melhorzinha, né, em termos de composição, encaixe de refrão, mas eu acho assim, o que mais me chamou a atenção dela mesmo, não foram aqueles riffs primários, aquela linha menos não, mas foi um destaque individual, né, do baixista, que acabou me chamando a atenção, um destaque, você percebe que ele ali, entre os músicos, já dá para perceber isso, inclusive nas faixas anteriores, ele é um cara que sabe tocar, né, ou pelo menos mostra que sabe tocar, ou segue a linha da construção ele de baixo, pelo menos bem organizado, tá? Não dá para falar que ele é um primor excelente, mas ele se destaca aí nessa faixa, né? Mas mesmo assim, não é nada, que você vai também falar assim, nossa, sensacional, né? Vou bater cabeça. Eu sinceramente, até aqui não senti vontade de chacoalhar meu pescoço, né? Por um tipo de som que remete a isso, né? E é claro que até agora, aquelas letras generalistas, né? Falando de destruição, 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 dor, 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 sangue, 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 tá? Mas ok, né? Se está na mira dos caras isso, vamos em frente, tá? Vamos para a próxima. A gente tem então agora a Cryptic Death, né? Que vai numa linha ali, meu, Pleasure to Kill do Creator, com vocais um pouco mais agressivos, mas me lembrou bastante, né? Que o Creator fez no seu primeiro álbum, né? Então, inclusive, o próprio refrão, né, da Cryptic Death lembra a Total Death do Creator, né? Parece que quando o cara vai cantar um refrão, a primeira vez eu prestei atenção, quando ele repete o refrão, fala assim, ele vai falar Total Death, né? Mas não, é Cryptic Death. Então, é uma faixa que poderia ser melhor arranjada, melhor construída, mas me pareceu assim, sabe, muito emulada, cópia mesmo, né, de coisas que já foram realizadas. Tem um solo de guitarra bem melhor aqui, né, um pouco, não bem melhor, mas um pouco melhor, bem no final da música. Então, principalmente os caras, os guitarristas ali se empenharam para apresentar alguma coisa mais satisfatória em termos de solo de guitarra, né? Como eu disse, é uma faixa assim que até prestei um pouco mais de atenção nela, mas acho que ficou muita cópia. Finalmente, o álbum finaliza, o álbum se encerra com um cover chamado Black Rock and Roll, né, que é aquele Black Speed Metal da banda Midnight. O Midnight, para quem não conhece, ninguém ouviu falar, na verdade não é uma banda, é um projeto de um homem só, né, aquele One Man Band, né, americana, que vai nessa linha tosqueira pura, né? Tem lançamentos infinitos, um monte de coletânea, um monte de single, um monte de EP, um monte de disco, mas que sim, também se repete bastante. Então essa faixa aí
também não me mostra nada, não me chama atenção, né? E não sei porque que eles resolveram fazer um cover de uma banda desse jeito, mas enfim, né? Talvez seja uma das influências deles, né, para a gravação, e resolveram prestar aí uma homenagem, né, ao Midnight. Tá? Quem sabe no futuro a gente também não comenta algum disco dessa banda Midnight ou desse projeto Midnight. Tá? Então você deu para reparar que é um álbum assim que não chama atenção. Aqui tem a parte de trás ali, né, a contracapinha, né? Então só para eu voltar a falar para vocês que clichês em cima de clichês, né? Então caveiras, esqueletos, né? Símbolos aí ligados à morte. E vamos então, né, às notas desse álbum. Então, vamos lá. Arte, ok, 7, né, bem feitinho, o design gráfico assim bem caprichado, mas nada muito criativo, né? Aqueles tons de azul com letra branca, e a fonte muito puxada ali para coisas que já foram feitas. É ok apenas, né? Mas nada muito criativo. Já os músicos deixam a desejar, né? Tendo um pequeno destaque aí ao baixista, mas poxa vida, eu acho que eles podiam ter mostrado um pouco mais de performance, né? Ou feito algumas coisas mais individuais, né, com técnica. Né? Mas como eu falo, acho que talvez nem seja o objetivo da banda, né, apresentar esse tipo de situação. A produção também, abaixo da média, né? Tipo assim, só vamos pôr para gravar aí, dar uma lapidada, deixa o som aí um pouco mais limpinho e bora lá. Né? As coisas muito iguais de uma faixa para outra. Até senti uma certa tentativa, boa vontade de tentar caprichar, mas ficou devendo, né? E finalmente vamos para as composições, né? Que para mim, média, né? Ali na média, olhe lá, né? Então passando ali, raspando, né? Para quem gosta, lembrando em consideração que eu estou pensando nas pessoas que gostam desse tipo de som, que se propõem a escutar, né, esse tipo de som. Então é ok, né? Mas poderia, para o que eles estão pretendendo fazer, poderia ser bem melhor, né? Se você já não curte, se você acha que essa história do retro, né, do retrô, ou do retro trash, do retro black, que seja, já não te agrada, então passa bem longe, né, desse álbum. E aí a média do disco ficou sendo 5, né? Então um disco realmente ali, vamos dizer, mediano, né? Para não dizer ali no limite, né, do que a gente pode chamar de nota mínima para ser aprovada, vamos chamar assim. Tá? Então tá aqui, né, os nossos sorrisinhos. Então é um disco que eu sinceramente acho que se você puder, escuta antes. Se você gosta só, se você não curte, nem tente, né, se aproximar desse álbum. Não é um álbum muito fácil de achar, não, né? Não tem versão nacional, só tem versão importada e aquelas edições limitadas, né? Então se você gosta desse black speed metal aí, recomendo que ok, dê uma olhadinha, dê uma escutada antes, né? Antes de você procurar a versão física desse álbum, tá bom? E é isso aí, então já fizemos mais uma dissecção aí do Executor, né? E até a próxima!